Transformação Digital CBN, apresentação Samuel Leite. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. De acordo com o estudo Cenário da Exclusão Escolar no Brasil, um alerta sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na educação, realizado pelo Unicef em parceria com o CEPENC Educação, o número de crianças e adolescentes sem acesso à educação no Brasil escalou de 1,1 milhão em 2019 para cerca de 5,1 milhões no último ano de 2021. Sendo que 41% tem entre 6 e 10 anos de idade, uma faixa etária que antes da pandemia tinha os maiores índices de acesso. Nas escolas particulares, onde a infraestrutura tecnológica se mostra mais presente, também há enormes desafios, sobretudo na utilização correta desses mecanismos e na forma como essa inovação atua no engajamento de professores e no encantamento de alunos. Para falar sobre esse tema, eu convidei Marina Dalben, CEO da Edify Education, empresa de soluções educacionais. Marina, atualmente a educação vive um enorme dilema. Como é que a gente consegue encantar e engajar alunos que estão em seu tempo livre usando dispositivos e plataformas que são altamente estimulantes? De que maneira a tecnologia pode ser um instrumento de estímulo também dentro da educação? Olha, esse enorme dilema realmente é o que todo mundo que está em educação tem passado atualmente. Quem não está olhando para isso, certamente vai ficar para trás. E engajar e encantar os alunos hoje em dia, esses alunos que nasceram digitais, né, que precisam já lidar com essa multicanalidade, o on e offline, dentro de sala de aula e fora dela, é o maior desafio que a gente tem. E hoje a gente tem uma situação realmente dentro da tecnologia, né, de uma forma geral, é que a gente tem dois lados, né, da mesma moeda. A gente tem os games, que são altamente estimulantes, que na verdade são viciantes em muitos casos, e a gente tem as plataformas de educação, que são o oposto, o extremo oposto. Então a gente sabe que entregam aprendizagem, mas não são engajantes. Como que a gente consegue juntar essas duas coisas e fazer com que a gente possa trazer um pouco mais o mundo do game para a educação e mais o mundo da educação para o mundo do game? Então, como que a gente consegue fazer com que esse estímulo esteja acontecendo dentro de sala de aula? Para isso, a gente precisa primeiro garantir que, a gente consiga entregar a aprendizagem, então que não seja uma solução tecnológica por si só, que tenha um objetivo final educativo, e isso é talvez o maior dos desafios hoje para quem trabalha com esse tipo de tecnologia. E 2, tendo um objetivo educativo, a gente precisa converter os professores e os mediadores, né? Todas essas pessoas que têm contato com esses alunos dentro de sala de aula, de que a tecnologia vem para ajudar, vem para trazer outra oportunidade de engajamento, de motivação para esse aluno dentro de sala de aula. Mas, para eles conseguirem ser convertidos, eles precisam acreditar no endgame, que é fazer com que esse aluno passe pelo processo de aprendizagem através da tecnologia. Então, a gente tem que ter muita confiança de que isso está acontecendo no fim das contas. E aí, obviamente, a gente tem muitas iniciativas aqui dentro de casa que fazem com que a gente consiga caminhar nessa direção. Uma delas é ter um grupo de UX, né, de time de design, que olha especificamente para infância e adolescência. A gente tem bem pouco indício ainda de usabilidade nessa faixa etária. E também temos um time acadêmico que trabalha muito junto com esse time de design para a gente conseguir desenhar a melhor experiência de aprendizagem para os nossos alunos, garantindo que a gente de fato consiga juntar aqueles dois lados da moeda e ser engajador, mas também ter um objetivo final de aprendizagem, que é a única coisa que a gente nunca vai poder abrir mão, dado que qualidade é a única pré-condição a qual a gente nunca vai colocar em xeque aqui dentro da companhia. E perfeito. Bom, agora levando essa conversa um pouco mais pensando no lado do tutor, né, do professor, enfim, como é que é possível então ajudar os educadores e os professores neste desafio aí de
quase uma reinvenção do ensino por meio da tecnologia. Bom, em relação a ajudar os educadores e professores nesse processo, nesse desafio, né, que é gigante, a gente precisa primeiramente, mais importante, transmitir segurança para eles nesse processo, né? E a gente faz isso de duas formas. A gente tem que garantir que eles tenham a certeza de que ao longo desse processo e do uso das ferramentas de tecnologia, os alunos vão estar conseguindo caminhar nas suas jornadas de aprendizagem em direção a atingir os marcos que a gente define de desenvolvimento de competências e habilidades ao final da jornada. Então, eles precisam ter certeza de que vai funcionar. E 2, eles precisam ter certeza de que, no uso dessas ferramentas em sala de aula, eles estão seguros. Eles conseguem mediar esse processo para atingir esses objetivos no final das contas. Então, dar formação, treinamento, trazê-los para o processo de desenvolvimento das ferramentas, para que eles se sintam seguros de que aquela ferramenta, de fato, foi desenvolvida para viabilizar esse uso dentro de sala de aula, facilitar e não complicar a vida dele dentro de sala de aula, é uma coisa que a gente faz muito aqui dentro. Treinamento, né? Desenvolvimento desses professores, tanto teórico, sobre a relevância dessas tecnologias que apareceram dentro de sala de aula, no desenvolvimento dos nossos alunos, porque já existem muitas pesquisas que fortalecem o uso de ferramentas de tecnologia dentro de sala de aula, mas também formá-los no dia a dia, hands-on, de como usar isso dentro de sala de aula, porque quando você coloca um professor na frente de 30, 40 alunos, muitas vezes, dentro de sala de aula, e ele tem que abrir uma ferramenta, ela às vezes não funciona, não conecta, não tem internet. Como é que essa aula vai acontecer? Será que eu vou conseguir conduzir essa atividade? Então, essa segurança precisa ser transmitida. E aí, a gente precisa, então, fazer isso tanto na formação teórica do professor, mas também na formação hands-on, que é uma característica muito forte de todas as formações que a gente desenvolve hoje para os professores dentro do Edify. Entendi, Marina, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, mudando um pouco o foco do nosso papo aqui, mas trazendo para essa conversa uma discussão que é presente em todos os segmentos hoje em dia, sobretudo quando a gente pensa em transformação digital efetivamente, né? Muito se fala sobre a substituição da mão de obra por tecnologia, por inovação, enfim, até por automação, de certa forma. Mas você acha que a tecnologia, especificamente no caso da educação, ela vai, em algum momento, substituir o tutor em sala de aula, né, o professor, enfim, o educador, ou a profissão vai ser transformada com o passar dos anos a ponto de manter o tutor em sala de aula, mas com apoio, digamos assim, tecnológico de outras ferramentas e instrumentos? Vamos lá. Hoje o professor tem múltiplas funções dentro de sala de aula, né? Se parar para pensar em tudo que ele faz em torno de preparar, entregar uma aula para os alunos, provas, correção, reunião de pais, ele tem muitas personas nesse processo, né? E tem algumas delas que são facilmente substituíveis pela tecnologia e que, na verdade, o professor, no final das contas, vai dar graças a Deus que foram tiradas do colo dele, porque são as que ele menos gosta de fazer e as que menos dependem do grande diferencial do professor, que é o lado humano, o lado emocional. Então, por exemplo, quando a gente fala de provas, avaliação de uma forma mais ampla, né? A gente sabe que a parte de desenvolvimento de questões, de provas, correção, preparação de relatórios, tudo isso a tecnologia deveria fazer num piscar de olhos, e o professor deveria usar o tempo dele para consumir esse conteúdo e tratar aqueles dados que aparecem na frente dele. Qual é o aluno que está indo muito bem? Qual é o aluno que está precisando de mais atenção, por exemplo? Toda essa parte de tratamento de dados que vem do processo avaliativo informa o professor sobre a prática em sala de aula dele. E isso, hoje, é feito muito manualmente, bastante offline, e usa o tempo do professor da pior forma possível. Então, substituir esse processo avaliativo pela tecnologia vai ajudar a fazer com que o professor dê uma aula melhor. Ao mesmo tempo, a gente tem
salas de aula, como a gente comentou mais cedo, com 30, 40 alunos em sala. Eu tenho 30, 40 personalidades diferentes, formas de aprendizagem diferentes e interesses diferentes. Vai ter um aluno que vai gostar mais de BTS, vai ter um aluno que vai gostar mais de Harry Potter. Como é que eu consigo tratar esses interesses separadamente, de forma personalizada? Então, a tecnologia vai conseguir trazer muito isso também para o professor. Mas a tecnologia não vai conseguir substituir o lado emocional, socioemocional, o lado da socialização, que é feita muito em sala de aula, o lado do desenvolvimento de competências e habilidades mesmo, que acontece quando você está fazendo uma atividade mão na massa, por exemplo, em grupos, em pares, o trabalho coletivo. Então, existe toda essa responsabilidade do professor, que hoje ele também tem, mas que, na prática, ele só consegue dedicar 20%, 30% do tempo dele para desenvolver. A gente quer que isso vire 80% do tempo dele, porque ele vai esvaziar essas outras responsabilidades que não bebem do seu grande diferencial competitivo humano no dia a dia. Então, a gente quer que ele consiga trazer para a sala de aula esse blend do que ele faz, que é de melhor do humano com o que tem de melhor da tecnologia, que é os dados, a personalização da aprendizagem. Então, a gente quer trazer o melhor dos dois mundos. E eu acho que é assim que a profissão vai ser transformada com o passar dos anos. A gente acredita que a tecnologia já entrou dentro da sala de aula durante a pandemia, mas a verdade nua e crua é que a gente digitalizou, mas não trouxe o melhor do digital para a sala de aula durante esse período. A gente digitalizou a parte mais importante do trabalho do professor, que é o contato humano. E não digitalizou, muitas vezes, a parte dos dados, a parte da personalização. Então, a gente acabou digitalizando a coisa errada. Então, a gente vê como, para o futuro, a tecnologia ganhando muito mais relevância dentro de sala de aula se a gente acertar os momentos da jornada de aprendizagem em que a tecnologia tem que aparecer. Perfeito. Bom, muito também se fala, ainda dentro dessa linha das especulações, enfim, que um dia a gente vai conseguir utilizar a inteligência artificial em absolutamente tudo. A minha dúvida e as minhas reflexões são justamente quando a gente conecta essa inteligência ao que se chama criatividade, ao que se chama inspiração, a elementos socioemocionais. A minha pergunta para você é, você acha que em algum momento vai ser possível utilizar a inteligência artificial no desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos alunos, ou esse tipo de tecnologia vai ser basicamente aplicada nas dinâmicas, digamos, tradicionais do ensino? Quando o nosso guia curricular passa a ser a BNCC, a gente passa a olhar agora para competências e habilidades como o endgame da educação, e não mais aquele teste de conteúdo a que nós fomos expostos quando nós éramos alunos. Então, o que vem de desafio nesse momento é como medir competências e habilidades. A gente está nesse momento, como é que a gente converte essa parte de mensuração para a evolução nas competências e habilidades que são importantes para esses alunos. Sair da questão de múltipla escolha sobre o conteúdo para conseguir medir se aquele aluno de fato conseguiu trabalhar o pensamento crítico quando respondeu aquela questão, ou escreveu um texto, ou desenvolveu um projeto coletivo. E essa mensuração é uma mensuração que ainda está passando por muitas mudanças. Certamente, quando a gente conseguir chegar num método avaliativo escalável, tá? Porque eu acho que esse que é o grande desafio da mensuração de competências e habilidades, mas a gente vai chegar lá. Quando a gente chegar lá, a gente vai conseguir usar a inteligência artificial, sim, inclusive para medir e para nos ajudar nesse processo de evolução das habilidades e competências socioemocionais dos nossos alunos, inclusive. Eu acho que o desafio está menos no uso de inteligência artificial nesse momento e mais na linha de como medir essas habilidades. Quando a gente chegar lá, a inteligência artificial certamente vai ser um super aliado nosso nesse processo. Bacana. Para concluir um pouco o nosso papo aqui, na verdade, eu queria te fazer uma pergunta, olhando agora especificamente para a Edify, para a empresa, queria entender um pouco mais como é que funciona a tua tecnologia Teacher's Toolkit. E se ela funciona para qualquer tipo de professor, ou se ele tem alguma, digamos, uma característica específica.
O Teacher's Toolkit, na verdade, surgiu como um super planejador de aulas para os professores. A gente sabe que uma parte relevante do tempo do professor fora de sala de aula ainda é investido em preparar, né, essa aula, e que é muito importante o processo de preparação de aula. Ele precisa ali pensar como que aquela aula vai acontecer, quais são as competências e habilidades que serão desenvolvidas, como que eu vou medir, como que eu vou mediar aquela discussão. Então, o processo de planejamento de aula é muito importante. Mas acaba que os professores ainda despendem mais tempo pensando no que fazer, ao invés de como fazer e como conduzir. E é essa mudança que a gente quer fazer quando a gente entrega uma ferramenta que drena esse tempo que ele gasta no quê. Então, ele vai ter conteúdo, vai conseguir fazer com que a ordenação das atividades seja muito simples, com que ele consiga substituir, trocar atividades, dimensionar o tempo que cada atividade vai levar dentro de sala de aula de forma muito simples, para que ele possa, de fato, dedicar o tempo dele na reflexão da prática, que vai fazer com que aquela aula seja a melhor possível, engaje mais os alunos, seja uma experiência de aprendizagem muito diferenciada para os alunos. Então, a gente resolveu focar realmente em reduzir o tempo operacional dos planejamentos de aula. E a ferramenta entrega muito isso, entregando ao mesmo tempo um conteúdo de super qualidade, que é o conteúdo de prática bilíngue do Edify, dentro de sala de aula. Ao mesmo tempo, a gente sabe que quando a gente entrega um super planner, digamos assim, para o professor, a gente tem N outras possibilidades através dessa ferramenta. A gente passa a usar essa ferramenta também para entrar na casa do professor, para poder ajudá-lo na sua prática de sala de aula de outras formas, inclusive com formação continuada, por exemplo. Então, quando você faz um planejamento de aula específico que envolve, por exemplo, storytelling para crianças, se você quer saber dicas, como fazer, como conduzir, quais histórias usar, você vai ter ali as informações que você precisa, vai ter uma aula teste, uma sample lesson, né, que a gente chama, que funciona como um guia, como um exemplo para o professor. Então, a gente consegue integrar o momento de planejamento e autorreflexão da prática com um momento de formação continuada, que é, sem sombra de dúvida, o que vai transformar a educação daqui para frente, que é o professor se sentir abraçado e em contínuo desenvolvimento. Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa conversa que eu tive com a Marina Dalben, CEO da Edify, uma das empresas que vem, de alguma forma, tentando equacionar essa conta difícil aí de ter uma solução efetiva, que é que como a gente consegue, né, por meio da tecnologia, resolver problemas que a própria tecnologia, de certa forma, nos causou, quando a gente pensa na capacidade, o quão recompensador o quanto estimulante essas plataformas todas, como TikTok, como redes sociais de maneira geral, enfim, como jogos, como toda essa tecnologia tem uma capacidade de absorção e de conexão e engajamento com as crianças, com os jovens e com a gente também, como a gente consegue converter esse mesmo engajamento para a educação? Como é que a gente consegue competir com esses mecanismos que acabam drenando, digamos assim, a nossa atenção, usando para isso os mesmos métodos, de certa forma, para engajá-los, digamos, positivamente? De fato, essa é uma discussão que não tem data para acabar, ela está simplesmente começando agora e muito possivelmente a gente vai ter para os próximos anos avanços importantes dentro dessa área. Se você gosta de tecnologia, de transformação digital, de inovação, de inteligência artificial, machine learning, enfim, de toda essa agenda de transformação de realidade que o programa Transformação Digital CBN se propõe a fazer, não deixe de indicar o nosso conteúdo para o seu amigo, para a sua amiga, que eventualmente também se interessa por essa agenda, também se interessa por esses temas. Lembrando que a gente tem mais de 400 episódios publicados em todas as redes de podcast. A gente está no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify, na Deezer, enfim, em todos os meios, em todas as plataformas você encontra o nosso conteúdo. E a gente entrevistou gente muito bacana, gente que é protagonista desse mercado, gente que está de alguma forma dedicando muita energia para transformar a realidade, para usar a tecnologia em favor da gente, de mim, de você, enfim, da nossa família, de todos.
E esse é um pouco do nosso objeto aqui, digamos, de perseguição. É isso que a gente gosta de fazer. Se você quiser continuar também essa conversa, me procure nas redes sociais, no @SamuelLeite. Eu estou por ali no Twitter, no Facebook, meio quietinho às vezes, evidentemente. Mas se você, digamos, me provocar, a gente pode seguir conversando sobre esse tema aqui e sobre tantos outros temas que a gente vem refletindo nos últimos momentos. Como eu sempre digo para você, meu amigo, minha amiga, cuide dos seus, fique bem e até a próxima. Tchau, pessoal.